Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente vai pedir para você curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal antes. Exatamente, gente. Não deixa de fazer essa parte porque é fundamental. E se você deixar para fazer depois, é capaz de você não querer fazer, porque você vai ficar com raiva da gente. Não só da gente, né? Com raiva de tudo. Então não atire no mensageiro. Odeie o jogo, não o jogador. É verdade, gente, porque a gente vai falar de um assunto importante, polêmico e histórico. Nós vamos falar mal de Israel. Exatamente. E muita gente fica aí pagando pau para a bandeira de Israel, só que eles são cristãos como a gente. Não são. É no mesmo nível de um cristão ficar fazendo apologia a macumbeiro, gente. Não, nada contra, tá? Nada contra. Tem até amigo que são. Mas é o mesmo nível. Você, cristão da igreja evangélica, protestante, você fica... eu não consigo nem tecer. Deixa eu ser sincero. Se você é cristão e acha que Israel é o povo de Deus, então Jesus não foi o Messias. Exatamente. Eles são contra Jesus. Mas o ponto a gente não está aqui para falar de teologia. A gente está aqui para falar de história e geopolítica. Exatamente. E a gente vai entrar num ponto fundamental. Nós vamos falar do Estado de Israel. Tudo que a gente vai falar nesse vídeo é factual, não é opinião. Exatamente. São elementos factuais. A gente tem um advogado aqui que sabe que o que está na lei é a lei. Exatamente. E vamos começar. Israel, Léo, tem Constituição? Não tem uma Constituição formal como no Brasil. Israel é um país que tem leis básicas, né? Um princípio jurídico, mas ele não tem uma carta constitucional. Que é como funciona os Estados Unidos, que foi onde Exatamente. A gente se espelhou, na verdade, né? Surge lá. Mas só para pincelar, né? A lei básica de Israel ela foi totalmente reformulada em 2018. Bem recente. Ontem, né? Praticamente ontem. E a gente vai entrar para falar dela porque ela, basicamente, e aí não são palavras do professor Eduardo, do professor Leonardo ou do doutor Leonardo, são palavras da Women's Rights Watch, que é a Organização Mundial de Defesa dos Direitos Humanos, que disse: o Estado de Israel pratica uma espécie de apartheid. O que é um apartheid, mano? O apartheid é uma segregação, uma divisão legal de um país institucionada, né? Criando uma divisão entre seus cidadãos, entre cidadãos de primeira categoria e segunda categoria. O caso clássico é a África do Sul, que tinha um estado racista, onde você tinha uma minoria branca, africâner, que tinha todos os privilégios, e uma maioria negra que era perseguida e era discriminada. Então, o regime de apartheid sul-africano, ele é o caso clássico, mas não único. Eles têm uma minoria, né, que representa o árabe israelense, que representa 20% da população, que tem um status especial. Mas ainda assim é muito complexo, porque judeu não é uma coisa só, né? Mas vamos seguir, né? Vamos. A gente tem os árabes israelenses, né? Que eles tecnicamente existem, eles podem sim votar, eles podem ser eleitos, mas a prática da realidade é outra. Sabe, igual aqui no Brasil, que a gente tem um racismo estrutural, que não é um racismo escancarado? Lá é super escancarado. Então, mas não é declarado. A gente aqui sabe que a nossa polícia é racista, mas a polícia não escreve em lugar nenhum que ela é racista. É verdade. É o mesmo caso lá. Óbvio que os árabes são discriminados, mas ninguém escreve em lugar nenhum que esses árabes são discriminados. Mas não são só os árabes que são discriminados em Israel. Tem muito mais coisa dentro desse processo, mas vamos seguir que a briga é boa, né? A pergunta que não quer calar é: Israel é um estado étnico? Israel, desde 1948, se define como um estado judeu. O que é um estado étnico? É verdade. Ponto. Então, assim, não tem o que discutir. Os israelenses se definem como um estado judeu. A Lei do Retorno de 1950 garantiu cidadania automática a qualquer judeu no mundo.
mesmo sem vínculo pétreo com o território. Mas só para deixar claro o que é um judeu é o filho de mãe judia. Né? Se a sua mãe é judia, você é judeu. Independente de você praticar ou não a religião, tá? Porque judaísmo não é só uma religião, é uma etnia. Etnia, por definição, é a conjugação de alguns fatores. É uma história, é um povo que tem uma história comum, um território comum, uma cultura comum. Esses elementos formam um grupo étnico. Por exemplo, por isso que a gente fala que os povos indígenas são povos étnicos. Porque os Yanomamis têm uma cultura, têm um território, têm uma língua, têm uma história deles. Isso faz deles um grupamento étnico. É o mesmo caso dos judeus. E aí, seguindo, mano, a gente entra num ponto que judeu não é uma coisa só. O judaísmo, ele tem vários... Mesmo porque eles estão espalhados pelo mundo inteiro, literalmente. E aí que tá. Quando eles voltam, essa origem cria segregações. Exatamente. Então você tem, por exemplo, o grupo majoritário, que são os judeus Ashkenazim, que são os judeus que vêm da região mais tradicional europeia, né? Da Europa. É a galera que saiu da Alemanha, a galera que saiu da França. Esses judeus, eles são a elite em Israel. Eles são os mais ricos, eles moram nos maiores centros, eles são os que comandam a política. Abaixo deles tem os Sefaradim. São os descendentes dos judeus da Península Ibérica. Porque o que acontece, né? A gente teve várias ondas de perseguição a judeus no mundo. Uma das últimas ondas foi na Península Ibérica. Isso na Idade Moderna, tá, gente? Na Idade Média Moderna. E isso fez com que um grupo judeu muito forte permanecesse na Península Ibérica. E como não houve um nazismo imediatamente em Portugal e Espanha, esses grupos eles demoraram mais a ir para Israel. E quando eles lá chegam, eles ficam nas periferias. É uma coisa que é importante lembrar que não foi o nazismo que inventou o preconceito. Não, nem o eles o Holocausto. Surfaram na onda. Mesmo porque quando foi pedido, inclusive foi Churchill, né? Que era Churchill, não. Churchill da Inglaterra. Né, exatamente, da Inglaterra. Então eu falei certo. Quando teve lá a questão de Hitler, que estava já começando a explodir a questão de... a informação que estava tendo os campos de concentração e todo mundo ficou sabendo da situação. Ele mandou abafar. Não, começaram a pedir asilo e ele negou, Churchill negou as pessoas, os judeus irem para aquela terra. Vamos bater numa tecla aqui rapidinho. Alemanha, Inglaterra se colocaram contra a Alemanha por questões geopolíticas, não por questões humanitárias. Exatamente. Tá, vamos deixar isso bem claro. Eu sempre falo uma frase com meus alunos: nenhuma nação é boazinha. Nenhuma. Mas os princípios básicos da eugenia que motivaram Hitler e seus asseclas, eles foram altamente empregados nos Estados Unidos. Com certeza. Uma das nações mais eugenistas da história foram nos Estados Unidos. E aí, gente, vamos voltar para os grupos judeus. O que tem mais, além de Ashkenaz e Sefaradim? Tem o Mizraim. Que são judeus de países árabes e do Oriente Médio. Muitas vezes agrupados com os Sefaradins, né, com trajetórias distintas. Né? Mas assim, esses judeus já eram árabes. São judeus lá da Arábia Saudita, são judeus do Kuwait, de Omã, do Iêmen. Mesmo porque também lá na Península Ibérica tinha muito árabe. Lá é muito diverso. É muito diverso. Então esses Mizraim, eles vão estar na mesma faixa dos Sefaradim. Até por conta, e aí, só para deixar claro, da cor da pele. Os Ashkenazim são os judeus arianos. Os Sefaradim e os Mizraim são os que têm pele mais escura, mas não são pretos. São morenos, né? Como a gente diz no Brasil, pardos, latinos. E você já vê que aí a categoria, infelizmente, conforme a paleta vai descendo, também vai descendo a hierarquia. E fica pior, porque tem os judeus que tem uma história legal, né? Lembra da história do Salomão e a rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela foi convertida ao judaísmo. Então os seus filhos, os seus descendentes são judeus.
Uhum. E eles são etíopes. Que aí são os Betos Israel. E são negros. Adivinha qual é o grupo judeu que mais sofre discriminação lá em Israel? Por que será que são os grupos dos etíopes? Por que será? Nem imagino. Tem eu não vou lembrar o nome do jornalista, cara. Acho que não foi o Guga Chakra, não. Foi um cara mais radical que ele. Guga Chakra é muito passadorzinho de pano, né? Apesar dele ser muito crítico ao Estado de Israel. Eu não vou lembrar quem ele disse, mas ele fala uma frase muito forte. Ele diz: os judeus Ashkenazim levaram o racismo para o Oriente Médio. Eu não duvido, gente. Exatamente. E acabou, mano? Claro Não que não. acabou, porque a gente ainda tem judeu que vem da Índia, judeu que vem de outras comunidades do norte da época, do Iêmen e tal. E de outras comunidades Brasil, menores. Exatamente. Né? Tem do mundo inteiro. Tem muito judeu brasileiro e esses judeus brasileiros têm cidadania, né? Tem até uma jornalista esportiva que eu acompanho, porque ela fala muito de Fluminense, né? Que é a Sharon. Ela é judia, ela tem passaporte judeu. Né? No começo até dos conflitos ela até tentava defender Israel, mas hoje em dia ela calou a boca, né? Ela parou, porque tava ficando feio. E aí vamos lá, essas divisões dentro do judaísmo, elas estão numa hierarquia de privilégios. No topo, o Ashkenazi, por que será, né? Mizraim e Sefiradim. E não raro, não coincidência, paleta de cores. Óbvio, né? Por que será? Por quê? Aí Ashkenazi, Mizraim e Sefiradim, judeus etíopes, que são negros, aí na base vem os árabes. Exatamente. Aí, entendam uma questão. Isso é um ponto importante de bater. O Eduardo não tá falando, o Leonardo não tá falando. Quem tá falando, Léo? São os dados. Referendados pela Human Rights Watch, por vários órgãos da ONU, por vários especialistas da área. Não é a gente que está inventando que tem um apartheid em Israel. Ele existe. Gente, são coisas que são fatos. Sim. Né? E muita gente gosta de simplesmente negar. Assim, tem ainda um negócio que eu até esqueci de comentar, que são os permits. Os permits? Eu nem até esqueci de comentar, né? O que acontece? Israel, ele foi se expandindo, criando uma série de núcleos de ocupação dentro do Estado palestino, dentro da Cisjordânia. E para se deslocar dentro dessas situações, são fronteiras. Essas fronteiras são chamadas de permits ou checkpoints. E você sabe muito bem quem tem mais facilidade de passar, né? Não, lógico. Né? Cor da pele é levada em consideração. E etnia também é levada em consideração. Então, se você é judeu, você vai passar mais facilmente do que um árabe. E se você é um judeu branco, você passa muito mais fácil do que um judeu preto. Logicamente. Então, não é... você quer falar mal do Estado de Israel. Até quero. E ele me ajuda. Gente. Ai. E eu só fico vendo... agora voltando lá para a nossa crítica inicial, os cristãos carregando bandeira de Israel, me dá uma dor no coração isso. Que só a palavra cristão e Israel não cabe na mesma frase. Não bate. Porque Israel não acredita em Cristo. Experimenta ir lá pregar evangelho em Israel para tu ver o que acontece. Não dá, cara. Será que a gente tem que gritar aos quatro cantos de Israel não acredita em Cristo? Vamos ter que gritar aqui, ficar gritando para ver se alguém entende. E o ponto fundamental, mais uma vez, Israel é um Estado étnico, ele se define assim, Israel tem elementos jurídicos de segregação e há um claro apartheid em Israel. Exatamente. O povo árabe é discriminado, o povo preto é discriminado e não dá para negar os fatos. Da mesma forma que eu não vou apoiar um regime racializado e preconceituoso no Brasil, eu não posso apoiar um regime racializado e preconceituoso em Israel, como em lugar nenhum do mundo. E antes que a galera fale, mas você não está falando dos países árabes.
Não, porque o nosso Tá na foco... minha lista. Mas o nosso foco hoje é Israel. Tá na minha lista. Só que assim, prego que aparece, leva a martelada. Quem é que tá na mídia? É a Arábia Saudita? Não. Não, é Israel. Que inclusive hoje declarou a intenção de atacar a Cisjordânia. Você sabe o que não tem na Cisjordânia? Hamas. É, A exatamente. ideia não era perseguir o Hamas? Destruir o Hamas? É, porque tá querendo atacar lá. Não tem Hamas na Cisjordânia. É mais um pouquinho pra esse presidente maluco ficar mais tempo aí. Ele é primeiro-ministro. Primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Netanyahu, é. E você, meu jovem padawan? Você concorda que Israel é um estado racista com apartheid ou não concorda? Põe nos comentários. Você que é cristão, sabia por um acaso que Israel não acredita em Cristo? Põe nos comentários. Fato muito importante esse. Manda esse vídeo pro teu pastor É, que fica botando bandeira de Israel dentro da igreja. e dos Estados Unidos. É. Gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deixa seu like ou dislike também. Pode botar dislike, a gente não Pode liga, não. botar. Mentira, a gente liga, a gente não gosta. Eu fico triste quando eu vejo dislike. Eu também, mas só que deixa aí de qualquer forma, porque aí vê o Quando você YouTube for dar entende que você dislike, olha só, sério, coração agora. Quando você for dar dislike, bota no comentário por quê, que aí a gente tenta melhorar. viu. Exatamente, Tá? gente. Por favor. Fiquei até com tosse. É, ele ficou triste. Fiquei triste. Beijo, me liga. Tchau, gente. Tchau.